Muito bom, muito bom. Vamos cantar, vamos cantar. Hoje nós temos um texto lindo para trabalhar, mas nesse primeiro momento eu convido a todos a buscar um espaço de abertura, de centramento, de presença, de conexão com esse trabalho. Estou visualizando todo mundo aqui nesse salão, onde eu estou aqui sozinho. Vamos cantar para criar esse campo mais uma vez. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem.
Oxum, lava meus olhos. Oxum, minha emoção. Oxum, lava meus olhos. Oxum, minha emoção. Oxum, flor das águas, lava o meu coração. Oxum, flor das águas, lava o meu coração. Oxum, lava meus olhos. Oxum, minha emoção. Oxum, lava meus olhos. Oxum, minha emoção. Oxum, flor das águas, lava o meu coração. Oxum, flor das águas, lava o meu coração. Beleza, Exilma, Neu, Daniel, turma boa. Está aberto então o nosso momento. A gente inicia com essas músicas porque elas para nós são preces cantadas, né? Que vão abrindo campos de energia, que vão sensibilizando os nossos corações, até para a gente se tornar mais receptivo às palavras que vêm agora, para que elas possam ser escutadas de outro lugar, que não só da mente racional, não só do intelecto, que a gente possa... Ei, Renato, Patrícia, travou aí, gente? Ih, minha internet está falando que está no 3G aqui. Eu vou tirar os comentários. Pronto. Minha internet foi para o 3G. Melhorou? Melhorou? Só me confirma se melhorou para a gente iniciar. Eu voltei com os comentários só para ouvir de vocês. Tá legal? Podemos ir? Corações e corações abastecendo, coração pulsando aqui e aí, ó. Melhorou? Beleza. Vamos seguir. Pessoal, eu estou dando sequência ao estudo da semana passada. Quem está nos acompanhando aí pela rede, pela internet, a gente faz o estudo e depois vai postando aqui semanalmente. Abaixa um pouco no celular. Ah, tá. Baixar o celular, né? Sim. Não sei se é isso. Quem está acompanhando o nosso trabalho, a gente faz uma partilha e durante a semana a gente vai trazendo as reflexões sobre ela. Então a gente tem falado desde a semana passada, desde a semana retrasada, uma inspiração da palestra 190, da 191, e hoje a gente continua na 191. Então nós estamos falando sobre sentimentos, sobre como que a gente lida com os sentimentos. É um trabalho que vai abrindo a nossa receptividade, a nossa permissão para poder fazer esse contato com o universo sentido. Sem sentir não há vida. A gente entra num modo automático, num modo mecânico e vive atendendo padrões,
e a vida vai perdendo gosto, a vida vai perdendo sentido. Então nós precisamos compreender e ativar o tempo inteiro, fazer o tempo todo essa limpeza, essa abertura emocional, para que a gente esteja cultivando um estado de abertura. E o que é um estado de abertura psicológica? É um estado onde a gente pode estar na vida sem defesas. Sem defesas. Desarmado, né, de toda a rigidez, a tensão. Como que a gente percebe que essas defesas estão ativas em nós? Através das tensões corporais e de todo esse sentimento de anestesia, de peso, de desconexão com esse universo sentido. Então, nós trouxemos uma parte e agora estamos dando sequência. E eu vou iniciar com um texto aqui do guia que diz: palestra 191, eu vou chegar no título que eu dei já já. Mas a introdução foi o post que eu fiz hoje aqui no Instagram. Se não existir nenhuma parte do eu interior que precise ser protegida, que precise ser encoberta, que precise ser defendida, poderá evoluir e se manifestar na sua personalidade plena, potencialidade da sua criatividade, da sua capacidade de sentir prazer. O que o guia nos ensina e que toda a corrente humanista também vem trazer como uma força na psicologia, que depois desemboca na psicologia transpessoal, é que o ser humano, em sua essência, ele tem, né, uma orientação positiva. Apesar de tudo isso que a gente está vendo aí, é possível acreditar, mesmo que a gente ainda não esteja estabelecendo nas nossas vidas e nas nossas relações as condições necessárias para que essa força positiva do ser essencial, do ser divino que nós somos, se expresse nesse plano. Esse plano que a gente vive, essa dimensão que a gente vive aqui, esse estado evolutivo desse planeta que a gente está aqui, nesse internato, nesse imenso internato, é um estado onde a gente está vivendo os atritos dessas partes em nós que estão bloqueadas, que estão cheias de distorções, de incompreensões. Esse é o estágio onde a gente ainda vê prevalecer no mundo o domínio das forças escuras, das forças negativas, melhor dizendo, das forças em distorção que atendem os valores do ego, os valores de aparência. Falta a esses a clareza da luz do Espírito, porque tudo isso que hoje prevalece como a busca principal do homem, que a gente poderia dizer domínio, poder, dinheiro, tudo isso dá prazer, né? Mas só que esse prazer ele é momentâneo e ele não se retroalimenta. Cria-se uma dependência constante dessa retroalimentação. Toda essa ânsia pelos prazeres terrenos, ela é só uma forma de compensar a falta desse prazer essencial de ser. Toda vez que a gente está em desencontro, distanciados de nós mesmos, aí a mente vai entrar produzindo em nós necessidades falsas e que a gente toma como muito verdadeiras, né? Teve uma época que eu estou melhorando, já melhorei bastante, viu? Cada vez mais, mas teve uma época que eu era obcecado com caixas de som e eu ouvia assim, dentro de mim assim, você precisa de uma caixa de som nova, você está entendendo? Eu tenho 4, mas eu precisava de uma 5ª. Era muito importante aquela caixa de som. E se eu não tivesse aquela caixa, se ela não chegasse para mim, aquilo era só um substituto desse distanciamento, uma tentativa de compensar a insatisfação de estar tão distante
de mim naquele momento. Então, isso tudo só acontece porque nós erguemos defesas e criamos tensão para poder proteger algumas partes, alguns aspectos de nós mesmos. Na nossa caminhada de maturidade psicológica e espiritual, nós vamos aprendendo a dar abertura para olhar de frente para essas partes escondidas, para essas partes desconfortáveis, que elas são vistas como inadequadas, ou vistas como incompatíveis comigo. Porque às vezes a gente fica falando dessas partes que a gente evita e fica pensando que essas partes são só partes maléficas, ruins, desagradáveis. E às vezes não. Às vezes a gente também evita o amor, o afeto, né? Evitar o amor, mas o amor é tão bom, mas ele é assustador. Porque deixar sair a afetividade implica num certo grau de vulnerabilidade, de exposição, e junto com isso, dependendo dos traumas que a gente já viveu, pode ser uma grande ameaça. E aí eu travo a amorosidade, a afetividade. Tem outras pessoas que eu vejo, ou eu mesmo em alguns momentos, que não suporta a paz. A paz é insuportável. Para algumas pessoas, elas falam assim, Mateus, eu não posso parar. Então, parar e relaxar, para algumas pessoas, é sinônimo de improdutividade. E improdutividade é insuportável. Então percebe que o que a gente briga, o que a gente encobre, o que a gente afasta, nem sempre é o que é ruim. É apenas aquilo que eu ainda não conheço o suficiente, é aquilo que ainda está sendo visto de uma forma ameaçadora por esse ideal de ego, de eu que foi construído. Quando a gente consegue ir abrindo mão dessas defesas, o que surge naturalmente é um estado maior de relaxamento e paz. Então, o guia continua dizendo, a primeira tarefa de qualquer caminho... Olha que bacana, outro dia uma moça me perguntou, mas olha, estou achando bonito isso, mas como é que muda? Como é que a gente muda essas dificuldades de fazer contato, de sentir, como é que muda? Eu falei para ela, olha, essa é a questão mais fundamental da ciência psicológica. Eugênio Gendre dedicou a vida dele inteira, toda a tese de doutorado dele, todos os trabalhos, todas as publicações giraram em torno dessa pergunta, como que a gente muda? E cada um vai responder de uma forma. Cada linha terapêutica, cada trabalho espiritualista. Aqui a gente se pauta nos nossos encontros semanais de quinta-feira pela orientação do guia, porque ele consegue fazer essa junção da espiritualidade com a psicologia. E nessa orientação ele traz algumas questões que elas são universais e que aí eu vejo convergindo tantas outras. Veja a resposta. A primeira tarefa de qualquer caminho, qual é? Fazer uma investigação profunda no eu. Para tomar consciência dessas nossas defesas. Ou seja, é o autoconhecimento. Se a gente for ver na psicologia, é isso. Se for ver no espiritismo, pergunta lá dos espíritos. Como que a gente possa fazer? Kardec perguntando para os espíritos. Quem não conhece a história do espiritismo, ele pergunta aos espíritos, começa a fazer perguntas. O trabalho de Kardec não era médium, ele foi um compilador, um organizador, e os fenômenos que apareciam, eles começavam a ver que tinha uma revelação inteligente por trás daqueles barulhos, daqueles médios, daquelas coisas, e ele começou então a dialogar com essas forças inteligentes e colher dali respostas. E ele foi fazendo perguntas, mais de 1000 perguntas, das mais diversas espécies,
Como Kardec era o discípulo de Pestalozzi, um cara inteligente, poliglota, as perguntas muito bem fundamentadas, elaboradas, sobre os mais diversos assuntos. E uma delas foi essa: como que o homem pode lidar com as suas más tendências? Como que o homem pode resistir às forças do mal? Resposta dos Espíritos: um sábio já vos disse, antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. Antes de Cristo, esse anúncio chegou através de Sócrates, de Platão, dos grandes filósofos, 500 anos antes de Cristo. E assim vem, a cada geração, a cada mestre, vem fundamentando mais esse caminho. Esse é o único caminho. O que vai diferenciar é a forma que a gente vai encontrar para nos conhecer. Aí cada um vai identificar mais com o método, eu identifico mais com a psicanálise, psicologia humanista, com o Petro, com a constelação familiar. São vários caminhos e cada um fala de um jeito, e é bom que sejam diferentes, com o budismo, né, com a mística cristã, com o hinduísmo, com a Advaita. São muitos caminhos, cada um com a sua beleza, na pureza mais original. E cada um vai ver o que me toca mais. E aí eu vou aprendendo, mas qualquer caminho sério que eu me dedicar no trabalho de desenvolvimento, de aprimoramento do ser, o que eu vou encontrar é um convite para o autoconhecimento. E o guia ele vai esmiuçar isso de um jeito lindo, que ele diz: sabe o que é se conhecer? Em primeiro lugar, se dê conta das suas defesas. Toma consciência das suas defesas. O que é isso? Que defesa? Os mecanismos que a gente tem de precaução, de proteção. E então a gente pode começar a se fazer perguntas que vão abrindo caminhos para a gente se dar conta. Perguntas como essas: contra o que eu estou me protegendo? Às vezes, quando eu busco tanto isso, aquilo, quando eu exagero tanto num caminho, quando eu me vejo tão tensa, me forçando, eu estou fugindo de quê? Eu estou tentando me proteger de quê? E quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente começa a abrir a receptividade para escutar a resposta. E o que nós vamos entender com o guia, com o Gendre, essa resposta, ela está disponível para nós. Nós é que ainda não queremos ver. O guia fala isso e a gente vê na psicologia o quanto que nós resistimos a esse encontro com essas verdades. E também, voltando aqui a Kardec, ao Livro dos Espíritos, se o bem é tão superior ao mal, por que o mal prevalece no mundo? Olha que pergunta inteligente. Você está falando então que o bem é superior? Por que o mal parece estar vencendo? Né? Por que nós estamos ainda tão dominados por ambiciosos, por corruptos, por egoísmo? E a resposta: porque os bons são tímidos. Essa timidez, essa falta de iniciativa, de força para poder seguir o caminho da verdade, né? Os maus eles são muito mais ávidos pela maldade do que os bons são pela justiça. Né? E uma outra pergunta depois: por que é tão difícil nós estar... Olha a outra pergunta de Kardec. Hoje está vendo isso aqui, estou deixando vir. Está nas mãos do homem mudar sua realidade? Está. Resposta dos Espíritos: sim. E por que isso a gente não está sendo feito? Por quê? Porque vocês ainda não querem de verdade. Não existe ainda a mobilização para esse querer. Essa semana, nos nossos grupos de estudo aqui, de focalização, eu falei isso. Olha o que é prioridade na tua vida, conversando com o pessoal aqui no estudo. Veja, a prioridade, na maioria de nós, é tá bem na fita, é tá bonito, é tá sendo reconhecido, é tá ganhando dinheiro, é ter sucesso profissional, é ter algum tipo de prazer. Em que lugar nessas prioridades da tua vida está o encontro com a sua verdade?
O encontro com essa dimensão divina do seu ser. Em que lugar? Depois que eu fizer isso, que eu fizer aquilo, né? que eu der conta disso, que eu atender aquilo. Aí, se sobrar tempo, aí eu penso nisso. Enquanto isso estiver num lugar tão sem prioridade, e aí tem uma frase no Evangelho que diz: buscai a Deus sobre todas as coisas, e o resto vai vir. Não é que eu não vou buscar o resto, mas coloca isso como prioridade, esse encontro com o divino em nós. Porque também já passou do tempo da gente buscar um Deus fora, né? Um Deus que vai nos aprovar porque a gente está fazendo certo aqui. Hoje nós estamos sendo cada vez mais convidados a ter um olhar mais amadurecido em relação a essa busca pelo divino. Esse divino não pode estar externo, esse encontro é um encontro aqui conosco. Então o que nós vamos vendo pela experiência, pelo caminho apontado aqui pelos grandes mestres, pelo guia, e que quanto mais a gente vai se dispondo dessas defesas, dessa briga com a nossa realidade, vai abrindo um espaço para começar a ser sentido uma paz de ser, uma paz divina. É o reino dos céus que está dentro de nós, disponível, mas nós temos que tirar um entulho para poder desfrutar desse banquete de contentamento que está disponível. Mas tem um preço, gente, não é de graça qualquer um. Eu falo que eu quero a paz, mas no fundo a minha prioridade não é isso na minha vida. Então essas nossas contradições, não é para a gente se condenar. Conversando com um amigo meu hoje, ele trouxe uma questão que é tão pertinente, eu vejo ela tão comum, já vi tanto no meu processo e vejo ainda em todo mundo, mais ou menos nessa caminhada. E ele falando, olha, às vezes eu leio um texto e me faz mal, mas não é porque o texto está falando algo que é ruim, mas é porque ele está me fazendo um convite que eu ainda não dou conta. Então eu leio uma palestra do guia e depois eu fico chateado comigo, ou seja, dispara em mim um monte de exigências, porque a forma com que eu lido com o que eu ainda não dou conta. A gente está aprendendo nesse trabalho de tirar as defesas, em primeiro lugar, não adianta eu querer ver só o que atende, o que me convém. É aprender a ter um mínimo de tolerância para poder acolher aquilo que não é ideal, que não é adequado, de uma forma mais gentil, como uma parte. Se eu achar que eu sou isso, vai ficar insuportável. Então, um manejo terapêutico que Gendre nos ensina é olhar para isso como uma parte. O guia vai falar, desperta em você um eu observador. Eu vejo a parte que se sente incapaz. Se eu começo a olhar para essa parte como uma parte, fica mais fácil de lidar com ela. Mas se eu falo, eu sou incapaz, aí acabou para mim, né? Aí é melhor eu estou condenado ao fracasso. Né? Então, nesse caminho, nós estamos aprendendo a ter uma abertura para olhar com olhos de compaixão para as nossas dificuldades. Esse é o primeiro passo, porque senão, quando elas aparecerem, eu vou começar... E esse é o exemplo que eu gostaria de trazer, assim que eu caminhar mais um slide. O que a gente chama hoje de crise de identidade, olha as definições do guia, gente, olha que clareza, que compreensão que vai trazendo, mesmo que, né, que algumas coisas também vão caindo a ficha ao longo do tempo, mas olha só, o que a gente chama de crise de identidade na vida hoje é o resultado da gente estar separado do que a gente sente. E a gente só se separa do que a gente sente, e a gente começa a viver então como, né, um ser, a palavra que eu não lembrei na semana passada, dissociado, né, como se eu estivesse todo desconjuntado, dissociado. Essa separação, essa separatividade, ela gera uma frustração enorme. E ela só existe, a gente cria essa separatividade quando a gente evita, combate, nega, resiste e reprime os sentimentos.
Toda a nossa bem-aventurança só vai ser possível quando a gente oferecer abertura. Para isso eu preciso perceber o quanto que eu brigo. Como é que eu vou abrir se eu não percebo que eu estou fechado? Então primeiro eu preciso perceber que eu estou fechado. E quando a gente não sabe quem a gente é, nós vamos estar sempre perdidos, atendendo a referências que não correspondem a mim, mas buscando, me esforçando, me dedicando para alcançar algo que não é o que vai me realizar. Chico Xavier falava assim, olha, eu escuto os espíritos de tudo quanto é lado, e eu tenho notícia. Tem gente que fala assim, ninguém sabe como é a morte, ninguém nunca voltou para contar. Voltaram sim. Se quiser saber, pergunta para o carteiro, que é o Chico Xavier. É um carteiro confiável, que passou uma vida inteira apagando o ego dele para permitir que o fluxo das vozes do mundo espiritual passem por ele e cheguem até nós para anunciar verdades da vida espiritual. E uma delas que ele disse, olha, a coisa mais comum que eu escuto, o sentimento mais comum que um espírito tem ao desencarnar, quando ele chega lá do outro lado, o sentimento mais comum, sabe qual é? Arrependimento. Decepção. Porque quando chega lá é que ele fala, puxa, não fiz nada do que eu queria. Eu queria, era para lá, mas eu fui seduzido aqui por outra coisa, acabei dando vazão aos velhos vícios, aos velhos caminhos, aquilo que parecia mais fácil. Tem uma passagem também no livro nosso lá, que tem um espírito que ele está voltando para reencarnar. E aí ele pede ajuda para os que tinham ficado no mundo espiritual. Vocês me ajudam? A gente não imagina, a gente aqui tem a angústia de morrer. E a gente não imagina a angústia que é voltar. Nesse trânsito, né, de chegadas e partidas, cada vida ela vem trabalhando, ela vem despertando em nós uma tarefa nesse caminho da autotransformação. A gente vai ver um ângulo, vai exercitar algum aspecto, né, da nossa personalidade e atendendo a um destino desse momento. E nesse trânsito estava descendo e ele angustiado, a gente fazendo ali a despedida, tchau, e aí apaga-se toda a memória, perde, a gente entra num estado de fragilidade, de inconsciência, de se entregar como um feto, um bebezucho na mão de pais que estão despreparados, são imperfeitos para cuidar daquele ser frágil, dependente, que vai recobrando a consciência ao longo dos setênios, né? Diz que só aos 21 começa a ganhar, até então perdido e recuperando para poder, pronto, cheguei, agora deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui mesmo. Cada vez mais os novos espíritos que reencarnam, eles já vêm mais. Então, enquanto eu fui começar, gente, a chegar aos 21. Antes do 21 eu estava perdido. Quem me conhece sabe e fala assim, você viu, Mateus está fazendo não sei o que, de oração, de negócio de Jesus. Mateus antes, quem me conhece sabe. Nunca fui, o coração sempre foi assim, bom, mas tinha uma vida perdida. Não sabia, desorientado. Aos 21, cheguei, comecei a me tratar, comecei a fazer terapia, meditação, yoga, achei as minhas ferramentas. Hoje tem 20 anos que eu me trato psicologicamente para poder não me perder mais, para poder me manter e cultivar esse caminho de alinhamento com a minha missão, com o meu propósito, com aquilo que me faz bem. Aos 21, começou. Cada vez mais os que vão chegar vão despertar mais cedo. Né? Adolescente já está antenado, falando, nossa, olha isso, criança, olha o que é isso, a menina defendendo a natureza nesse tamanho, ela se importa? O que eu estava fazendo na idade dessa menina? Ó, videogame, querendo ganhar o campeonato de videogame, ela está querendo proteger as florestas do mundo. É estranho. É a nova geração que vai chegando para mudar o mundo ao longo dos próximos séculos. Tá? A gente não vai ver isso nessa vida,
mas confiamos. E nesse processo, então, esse ser que estava voltando, ele faz um pedido para os que tinham ficado lá. E ele pede assim, aqui, gente, vocês me ajudam? Eu estou pedindo a Deus que não me conceda facilidades, para que eu não me desvie. Olha que contradição, olha a diferença. Veja, se aqui, muitas vezes, a gente não se esforça para buscar facilidades. Como se isso fosse o propósito da vida, para depois... para quê? Para ficar relaxado. Você não está aqui para relaxar. Não que a gente não possa relaxar, e o que o guia fala é o seguinte, é para a gente trabalhar conduzindo esse relaxamento, essa descontração na tarefa que a gente está sendo chamado aqui. Mas nós estamos aqui, né, com um propósito, o primeiro e mais fundamental propósito, de transformação pessoal. E cada uma das situações na vida, esse pai, essa mãe, esse trabalho, esses irmãos, esses colegas, essa situação, esse marido, essa mulher, esses filhos, todas essas engrenagens que estão aí movimentando a tua vida, elas vão trazer tudo que você precisa para poder transformar, para poder tocar nos pontos que precisam de cuidado, que precisam de atenção, de transformação. Esse é o propósito fundamental, é o trabalho interno. E junto com ele nós vamos conduzindo outras coisas do jeito que é possível. Porque é como se a gente andasse, olha, sinto muito, estamos em... aquela máquina, né? Aquela placa dos pedreiros, desculpe o transtorno, estamos em obras, que a gente vê nas construções, né? Então, a gente está em obras, desculpa aí o transtorno, eu estou me aprimorando, e assim que nós vamos. E aqui nós chegamos no texto que é o texto da nossa palestra de hoje. A amarga dor de lutar contra a dor. Precisava de mais uma hora aqui para falar tudo que eu queria. Vou ter que reduzir de novo uma síntese aqui. A amarga dor de lutar contra a dor. O que é isso, lutar contra a dor? É isso que a gente está falando. Quando essa dor se apresenta, nós viramos as costas para ela, sem perceber que nós estamos fazendo isso. Vamos começar a perceber. Pior do que a dor de uma frustração, sabe qual é? É a dor de você brigar com aquela frustração. Pior do que a dor da tristeza é a dor de brigar com a sua sensação de vulnerabilidade, de tristeza. E o que ele vai falar nessa palestra, nessa parte agora, a segunda parte, é o quanto que a gente briga com a dor. E essa é a mais amarga dor. Quando eu digo para mim, eu não posso passar por isso, isso não podia acontecer comigo. Eu não posso sentir isso. Isso é brigar com a dor. Isso é criar uma corrente de tensão que substitui uma corrente natural, porque se eu estou sentindo triste, agora essa tristeza faz sentido nessa experiência. E se ela puder ser aceita, ela é liberada. Mas quando eu brigo com ela, isso começa então a criar uma rigidez e ser deslocado para outros substitutos. Então a gente cria essa dualidade, essa separatividade, essa divisão interna, essa incongruência, quando eu não me permito sentir, quando eu começo a desenvolver o medo de sentir a dor. E aí ele vai falar um pouco desses, de alguns padrões desses medos. Então eu vou trazer um exemplo, conversando com uma pessoa, e ela começa a contar do sofrimento dela. Olha, está sendo muito difícil porque eu não estou dando conta disso, não estou dando conta daquilo. E ela começou a falar, mas ela estava com tanta raiva dela mesma, com tanta raiva de não estar dando conta, que era uma conversa virtual, mas se eu pudesse eu colocava a mão lá para segurar a mão dela e falar, solta essa chibata, pelo amor de Deus.
Porque cada vez que ela falava que não dava conta, parecia que ela instalava nela uma chibata e ela estava se machucando porque ela achava que tinha obrigação de dar conta. Então, metade da nossa conversa foi só um trabalho para ajudar a perceber o que ela estava fazendo com ela. A raiva de estar se sentindo incapaz. Não podia. Porque se eu não der conta disso, vai acontecer uma coisa ruim, vai dar errado lá, eu vou sofrer. E eu não posso sofrer, eu não posso aceitar que exista uma parte de sofrimento na minha vida. Em todos nós, gente, cada um sabe a sua luta, a sua dificuldade. Todos nós temos um aspecto que é um ponto cego, que é uma dificuldade, que é um sofrimento. Todos estamos aí para isso. Cada um tem o seu, cada um carrega o seu cadinho. Mas ela não podia, porque ela estava brigando com aquilo. E como se aquilo não pudesse. Aí aquela frase aqui, eu não posso passar por isso. Então essa é a palavra fundamental para a gente se fazer. Qual é o sentimento que eu estou brigando? O que no fundo eu não me permito vivenciar? E aí depois desses primeiros momentos que eu falei, olha, que a gente foi falando e mostrando, e aí ela se batendo, ela começou a pegar a mão. Para de se bater um pouco. Repara que você está se batendo. Quando a gente percebe, aí a gente tem a chance de mudar. Sem perceber, não tem mudança. Por isso que o caminho do autoconhecimento é o caminho, porque é ele que vai me mostrar o que eu estou fazendo comigo. Se eu não vejo que eu estou me machucando, eu não vou parar. Se eu não vejo que a minha postura está inadequada, eu estou sentado aqui torto, aí eu falo, não, eu estou torto. Aí, opa, ajustei. Porque eu vi o torto. Então é ver o torto emocional, é ver essa distorção. E a partir desse momento, então, que isso começou a ser visto, começamos a dar passo para acolher essa possibilidade. Veja se é possível aceitar uma parte da sua vida, uma parte da sua personalidade que realmente se sente incapaz. Isso eu não dou conta. Isso é difícil para mim. Você pode aceitar que isso é difícil? Aí, enquanto ela não podia aceitar, o sofrimento não acabava. Mas a gente foi negociando, é uma negociação que às vezes o terapeuta vai fazendo, uma negociação para a gente poder driblar os guardas da resistência que diz, não, aqui ninguém pode se sentir incapaz. E eles montam uma guarda lá, montam uma resistência ali, e a gente vai driblando esses guardas da resistência, falando aqui, tá, eu tô vendo, né? Chovendo, né? Vamos, dia frio hoje, né? Vamos com jeitinho, driblando o guarda da resistência para poder chegar e dizer, olha, é isso mesmo, eu não queria me sentir incapaz, mas é isso que eu estou sentindo. E experimenta o que acontece se você se permitir sentir incapaz. Olha o que acontece. Que alívio! Chegou a autorização para me sentir incapaz. Autorização para me sentir triste. Quando chega e a gente aceita a realidade, ela muda, ela flui e vem à tona um prazer. Por isso que todo o nosso trabalho é tirar a defesa, porque é ela que está mantendo um curto-circuito no nosso sistema energético e emocional. E aí depois que a gente acolheu a incapacidade, a tristeza de não dar conta de algumas coisas, aí sim a gente pode olhar para um outro lado, que é perceber o que... Agora perceba a parte da vida que você dá conta. A parte da vida que você é capaz. E ela não tinha visto, mas ela começou a ver. Olha, é mesmo, isso aqui
Porque não adianta você querer enfiar goela abaixo o positivo. Não, você não pode pensar assim. Você tem que pensar positivo, pensamento positivo. Essa é aquela autoajuda superficial que ela fica querendo impor racionalmente, superficialmente, que a gente tem aquela vida cor-de-rosa, aquele olhar de bom para a vida. Não, está todo mundo morrendo, mas vamos ver o lado positivo. Não, não tem só lado positivo. Essa vida, nesse estado de consciência aqui, tem os dois. E a gente vai precisar dar a mão para os dois. E aí foi tão bonito, depois que ela viu a confiança, a capacidade dos aspectos que ela consegue, né, viver essa capacidade, aí a gente falou, agora veja se é possível dar a mão para a parte que se sente incapaz e dar a mão para a parte que se sente capaz. E dizer para essa parte que se sente incapaz, você faz parte. E dizer para a outra, você também faz parte. E quando então eu aceito essas duas, há uma paz. É possível que eu me sinta capaz e incapaz. É possível que eu me sinta triste e alegre. E que essa dinâmica, quando a gente vai aceitando essa dualidade, quando ela vai sendo integrada e nós vamos voltando para um estado onde nós somos tudo isso. Onde eu não preciso mais brigar com nada. Sabe o que eu sou? Tudo. E se eu escutar Raul, eu sou tudo e o nada. Eu não sou nada disso que está sendo visto. E ao mesmo tempo, tudo. Tudo é da lei, tudo passa, tudo que está vivo tem uma permissão para ser. Cada tristeza, cada raiva, cada medo. Se eu brigar com isso, eu estou brigando com a realidade. Então, quando a gente vai abrindo mão dessa briga, dando autorização para ser o que é, para sentir o que é, nós vamos voltando para um estado de unidade, de integração, que vai trazendo força, que vai trazendo leveza, porque é um outro slide que eu pus ali, a alma nu, né? A experiência, o contentamento, de estar de alma aberta para a vida, que só pode existir quando eu estou sem medo, quando eu não estou mais brigando com nenhum aspecto aqui dentro. Aí o que surge é um potencial criativo, é um contentamento. Só pode existir quando eu estou descontraído. Eu não estou preocupado do que o outro está achando comigo, não estou preocupado se a minha imagem não está muito boa, se a minha sobrancelha não está ok. Se estão me curtindo. Quando eu começo a despreocupar em ter que atender a essas expectativas, a esses padrões. Isso é um processo, isso é um trabalho. Mas como? De enfrentar os medos. Os medos de não ser amado o tempo todo. Os medos de não ser querido o tempo todo. Ontem, semana passada, eu falei, né, que eu tenho sentido um conforto de estar aqui falando. Gente, essa semana eu me dei conta. A oficina da alma, pouca gente sabe, porque a gente, até mais da metade da nossa tarefa, a gente viveu silenciosamente, discretamente. Tem muito pouco tempo que eu comecei a publicar, a deixar ser visto. Isso para mim foi super difícil, me colocar na internet, me apresentar. Esse ano, a Oficina da Alma está fazendo 10 anos aberta ao público. Mas como a gente não usava a internet, isso não era visto. Ou passou a ser visto de um tempo para cá. São 10 anos me expondo semanalmente para falar em público. Vocês não imaginam o que eu já vivi, o transtorno, a insegurança, suando frio, saindo aqui com ódio de mim por não ter feito o que eu achava que devia. Mas é um debate, sofrimento. Eu falo, como é que pode? Você sofre tanto e você vai insistir? Você vai continuar com isso? Mas eu achava que eu tinha, que eu não podia fazer outra coisa. E fui insistindo, mas só eu sei, ou quem estava mais perto de mim, que ouvia falar, como que foi sofrido e como que é bom poder, depois desse enfrentamento de medo, 10 anos, medo, e eu não digo que semana que vem eu não vou ter, mas eu estou falando que agora eu não estou. Mas semana que vem pode ser
Né? Teve palestra que eu vi, comecei a fazer a palestra, nos 5 minutos iniciais, me bati uma insegurança e eu ficava nos próximos 50 fazendo a palestra e escutando uma voz assim, tá horrível, viu? Só para você saber, tá péssimo. O pessoal tá ali assim, esperando a hora de ir embora por educação, mas tá horrível. Só para você saber. E eu ia falando, escutando aquela voz, 50 minutos me sentindo horrível. Com o que eu estava brigando? Com a sensação de mediocridade, de ser incapaz. Né? Eu tinha horror de parecer medíocre, de não ser bom o suficiente para poder atender. E quanto mais eu brigava com isso, mais eu criava tensão, porque eu não podia ser medíocre. Porque eu tinha que atender um padrão. Aí a gente vai ver lá atrás, da moça incapaz, o que estava ali por trás? A mãe, que tinha uma exigência. O que estava por trás? Né? Um pai intelectual, que ele tinha um padrão de um crítico, meu pai, e eu queria atender esse padrão, então não podia falar qualquer coisa, porque se eu falasse ali, vinha um... Então, a gente vai entendendo de onde vem aquilo que a gente luta, geralmente está ligado a atender esses valores ideais dos nossos pais. E assim, eu fui aceitando a minha mediocridade. Você é capaz de ser medíocre? Sou sim. Eu não sou doutor, não estou aqui para poder... Não sou melhor do que ninguém, e passo raiva, passo tristeza, tenho insônia, tenho momentos difíceis, tem momentos que né, sou capaz de... Quando a gente começa a aceitar a insegurança, começa a aceitar a incapacidade, começa a aceitar aquilo que eu estava brigando, nessa hora, solta. A gente fala, olha, nem era tão ruim. O pior era brigar com isso. O pior não é sentir isso. Não é ter esse aspecto te rodeando. O pior é você criar uma guerra com isso. É aí que surge todo o mal da humanidade. Todo mundo que hoje está expressando essas características mais perversas, mais cheias de ódio, de orgulho, de falta de empatia conosco, o tempo inteiro aí, nos níveis mais extremos. Se a gente for lá e ver o que está por trás, o que nós vamos ver na estrutura psicológica é uma pessoa em guerra com ela. É uma pessoa que não tem paz em momento algum, que não pode relaxar, que ela está sempre em guerra. É um inferno. E é um inferno que ela vive numa inconsciência, que às vezes só vai se dar conta porque vive num estado de anestesia. Depois é que vai se dar conta. Então aqui, o que nós estamos trazendo mais uma vez é essa mensagem que a gente ia especificar, talvez não dê tempo de entrar, não vai. E eu vou ir para o final, fazendo essa síntese. Cada um dos aspectos. O medo de sentir medo gera uma ansiedade. O medo de sentir raiva, porque raiva é legítima. Quando eu tenho medo de sentir raiva, sabe o que vai acontecer? Se eu sinto a raiva de estar sendo injustiçado, eu vou me posicionar. E não precisa ser com hostilidade. Eu posso me posicionar com educação, com firmeza. Eu falo, opa, assim não está legal. Firme, mas eu não estou machucando ninguém. Mas se eu não aceito a raiva, ela vai se transformar em mágoa, em crueldade, em hostilidade. Eu não aceitei, eu não permiti que ela viesse, mas depois eu fui lá e falei mal da pessoa, fui lá e destilei um ódio, fui lá e quando eu vi numa outra situação, eu fui lá e me vinguei de algum outro jeito. Quando eu não aceito a tristeza, né, o que acontece? Eu posso entrar em depressão ou até desenvolver um pânico. Por quê? É um medo tão grande de ficar triste que eu vou desenvolvendo uma ansiedade, um pânico quando vai por trás. Por quê? O que está por trás desse medo? É o medo de fazer um contato com a dor da tristeza, como se ela fosse me afogar. E o que a gente vai aprendendo ao longo da experiência, isso não é teórico, nada do que você lê vai ser suficiente para te levar para a próxima fase. Nós vamos ter que viver. E viver, sentir na pele a experiência corporal de viver o medo,
a tristeza. E ao viver, o que nós vamos perceber é que nada disso nos destrói. Pelo contrário, me traz alívio, me fortalece, me atualiza e eu sigo em frente. Eu vou terminar com um slide que diz assim: nós vamos ao longo do caminho desenvolvendo um compromisso pleno com tudo que a gente pode sentir. Uma observação dos nossos sentimentos e desenvolvendo, então, um empenho em tentar abordar, vivenciar, encarar esses sentimentos. Esse é o nosso compromisso que vai nos conduzir a um processo de unificação com todo o nosso ser. E a gente vai encontrando a divindade em nós, nessa unificação, nesse compromisso pleno em dar permissão para sentir. Boa noite, muito obrigado, abençoado seja esse compromisso e essa abertura que nós vamos desenvolvendo aos poucos, com paciência, com compaixão, com o nosso processo, com o nosso ritmo. Beijos, boa semana a todos, boa semana.